certamente não estava andando e, portanto, não era um recurso da plataforma. Para os franceses era necessário que suas atividades fossem entendidas como pesca em alto mar, permitida pela Convenção. A França alegava que não estava explorando a zona econômica exclusiva do Brasil por estar em águas internacionais depois de 200 milhas, mas os brasileiros alegavam que a extração dos recursos, na verdade, era de sua plataforma continental. E quem teve a genialidade de colocar os argumentos franceses em xeque foi o comandante Paulo de Castro Moreira da Silva, que disse: ora, estamos diante de uma argumentação interessante. Por analogia, se a lagosta é um peixe, porque se desloca dando saltos, então o canguru é uma ave. Enquanto isso, diversos navios foram enviados para o litoral de Pernambuco, e os de Salvador entraram em prontidão rigorosa. Esquadrões de aeronaves foram deslocados para Natal e Recife. A mobilização foi rápida, mas intempestiva, revelando a precariedade dos nossos navios, principalmente no aspecto logístico, na manutenção precária e na necessidade de reparos. As restrições de munição e torpedos eram tão críticas que não permitiam os navios manter o engajamento por mais de 30 minutos. Nos bastidores diplomáticos haviam outras questões em jogo. A França imaginava que a postura firme do governo brasileiro estaria sendo respaldada pelos Estados Unidos, num apoio não declarado. Era uma suposição equivocada. Na época, o Departamento de Estado americano enviou mensagem ao Brasil lembrando que nossos navios de guerra eram arrendados aos Estados Unidos e que, por contrato, não poderiam se envolver em conflito com países amigos dos norte-americanos. Ordenava, por isso, que eles voltassem imediatamente às suas bases. O Brasil recusou-se a atender o pedido americano, mencionando o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca e usando um argumento caro aos sentimentos militares daquele país. Por ocasião do ataque à base Pearl Harbor, em 1941, o Brasil declarara guerra ao Japão em solidariedade aos Estados Unidos. Mas por conta dos argumentos brasileiros, vencemos as batalhas diplomáticas. Por sorte, a Guerra da Lagosta não passou de uma indigesta hostilidade entre as nações. Em 10 de março de 63, a França retirou seu navio de guerra e os pesqueiros por ele protegido. Agora vocês imaginem se esse enredo todo estivesse ocorrendo agora com esse Ernesto Araújo aí, que é o chanceler brasileiro. Ia dar uma zona total. Sabe, eu conheci um pouco, muito pouco, quase nada, dessa história da Amazônia Azul. É uma coisa muito bonita de se ver, né? Mas eu estava lendo o material da Escola Superior de Guerra uns anos atrás, quando a história do pré-sal estava bem quente, assim, que ainda não tinha sido descoberto, mas que já estavam dizendo que tinha e blá, blá, blá. Eu acabei sempre procurando informações e tal, e cheguei numa página da Escola Superior de Guerra que falava sobre a Amazônia Azul, né? A Amazônia Azul é um território marítimo brasileiro, é uma zona exclusiva econômica do Brasil, uma área que corresponde a 4,5 milhões de quilômetros quadrados e é equivalente à superfície da floresta amazônica, mais da metade da área do Brasil continental. Essa região sobre a qual o Brasil exerce soberania tem um enorme potencial de recursos, tais como biodiversidade, recursos minerais, recursos energéticos e recursos não extrativos, alguns já em exploração. Essa zona econômica exclusiva engloba toda a margem da costa marítima brasileira, compreendendo tanto as áreas marinhas situadas ao largo da porção continental do Brasil, quanto aquelas localizadas ao redor das ilhas oceânicas e rochedos como o arquipélago de Fernando de Noronha e as ilhas Trindade e Martim Vaz, né? Só que, claro, a importância da Amazônia Azul é praticamente zero para a população brasileira, que nem ao menos conhece, tendo em vista que a exploração é muitas vezes bem complicada, né? Essa região possui riquezas potencial em vários aspectos, como pesca, minerais, enorme biodiversidade de espécies marinhas que residem nessa região, petróleo, que foi esse grande acontecimento da região do pré-sal, né, que os militares brasileiros já entregaram sem nem se preocupar com nada, né? Aproveitamento da energia maremotriz e a energia eólica em alto mar, ou offshore,
Quer dizer, nós temos um potencial, o potencial do Brasil é de chorar no cantinho, né? Quando a gente vê a maneira como é tratada as coisas aqui, né? Assim, tem um dado que eu ia passar ontem e acabei, enfim, acabou passando, não falei, né? Mas tem um cogumelo que é amazônico, um fungo amazônico, que foi descoberto aqui, exatamente um cogumelo amazônico, foi descoberto na Amazônia Equatoriana, o Pestaloteuthis microspora. Olha o nome da pessoa, né? Pestaloteuthis microspora. Além de ser o primeiro cogumelo capaz de uma dieta composta exclusivamente por plástico, consegue fazê-lo num ambiente anaeróbico, que não possui oxigênio, o que torna o fungo uma solução a ser utilizada em aterros sanitários na aceleração da degradação de resíduos plásticos depositados. Vejam, olha o que é de extraordinário esse conhecimento. Eles descobriram um organismo vivo, um cogumelo, um fungo, que é capaz de comer plástico, digerir o plástico, em ambiente anaeróbico, ou seja, sem oxigênio. É espetacular, imagina tudo que nós temos na Amazônia para descobrir, tudo que é algo assim que não tem como descrever e pensar que os militares estão preocupados com nem sei dizer o que, né? E nós perdendo território, nós perdendo o tempo todo, brincadeira, né? Parece assim uma piada de criança, uma coisa meio, não é verdadeiro, né? O Bolsonaro, o Bozo, ele ontem fez uma live ouvindo o presidente norte-americano Donald Trump. O Donald Trump, ontem, ele postou uma nova arma de campanha eleitoral, né? Onde ele aparece sendo candidato a presidente pelos próximos 2 séculos. E quando eu vi isso ontem, a primeira coisa que eu pensei assim, né, foi quando Adolf Hitler disse que o Terceiro Reich ia ser eterno, né? Ou quando aquele outro falou que depois de mim é o dilúvio, né? O Luís XV lá falou, depois de mim é o dilúvio. Quer dizer, eu sou grandão, eu vou ficar para sempre, né? O Mussolini, tantos outros que disseram coisas assim terríveis no sentido de serem, né, pessoas totalitaristas, pessoas nazistas, fascistas e ditatoriais, mesmo com essa capa que a gente hoje está vendo, né? As ditaduras usando uma capa de liberdade, quando na verdade a liberdade é uma maneira de ver a vida, né? Porque de fato não existe liberdade sem liberdade econômica. Mas o Bolsonaro ontem disse que quem quer comprar uma arma não é para fazer besteira. Nem sabe se o que dizer para uma anta dessas, né? Uma bobajada dessas, uma bobajarada, como diria o ministro dele, né? Ives Gandra bloqueia contas de sindicatos para acabar com a greve dos petroleiros. Aliás, greve que não está acontecendo. Você que só assiste, ou as pessoas que só assistem Jornal Nacional e as grandes rádios, TVs e tal, nem sabem que os petroleiros estão em greve. É uma greve enorme dos petroleiros. E o Ives Gandra, que é um cara da Opus Dei, é um negócio assim, ele é sinistro, né? Ele é ministro do Tribunal Superior do Trabalho e está trabalhando loucamente para destruir o Ministério do Trabalho. Atendeu a pedido da diretoria atual da Petrobras e determinou o bloqueio cautelar das contas bancárias dos sindicatos dos petroleiros, além de uma multa milionária. De braços cruzados desde o último sábado, milhares de petroleiros estão mobilizados contra o fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, a Fafem, e a demissão de 1.000 petroleiros e pelo cumprimento do acordo coletivo de trabalho.
Ontem, mais trabalhadores aderiram à greve, mesmo após a pressão do TST, o que motivou o ministro a tomar a decisão de bloquear as contas dos sindicatos. Eles não fizeram nada parecido com a Vale do Rio Doce, que destruiu Brumadinho, que destruiu aquela outra cidade, né? Que um ano antes, provavelmente, não é? Não tomaram, eles não fizeram, é um negócio assim, que coisa horrorosa quando você está sob um tacão de uma ditadura que é uma ditadura disfarçada, que tenta ainda disfarçar, né? E que tem, especialmente, óbvio, né? Que tem como ponto de referência o judiciário. Segundo o Ives Gandra, os sindicatos não apenas descumpriram a ordem judicial, como promoveram a adesão maior dos trabalhadores. Isso que o cara é ministro do Tribunal Superior do Trabalho e teria que estar ao lado dos trabalhadores, ele está ao lado dos patrões. Mas sempre foi assim, né? A função dele sempre foi essa. A Federação Única dos Petroleiros, no entanto, já havia avisado na terça-feira que continuaria a mobilização mesmo com as multas e penalizações impostas. O Ives fez um ataque muito fora da realidade, considerando um movimento legítimo como uma anomalia, e está multando sindicatos com valores muito maiores do que, por exemplo, o Flamengo quer pagar para os garotos que morreram em um container, ou que a Vale quer pagar para cada cidadão que ela assassinou ano passado. Querem quebrar a espinha dorsal do movimento sindical. O que podemos dizer é que vamos resistir. Nossa greve continua. Então, a última atualização da greve dá conta de que estão paralisadas 27 plataformas, 11 refinarias, 14 terminais, 7 campos terrestres e 4 termoelétricas, uma usina de biocombustível, uma fábrica de fertilizantes, uma fábrica de lubrificantes e uma fábrica de xisto em 13 estados. 5 petroleiros, incluindo o Tadeu Porto, ocupam uma sala, né? Lá no Tadeu Porto é líder. Eles estão ocupando uma sala lá no prédio da Petrobras no Rio de Janeiro. E hoje o ex-presidente Lula participará de uma vigília em apoio aos petroleiros no local. Eu só espero que não usem essa presença do Lula para proibir a viagem dele até o Papa na semana que vem. Eu acredito que isso possa ser um bom motivo. Ele só precisa de um motivo. Sabe aquela música, né? Me dê motivo. Então, hoje o Lula vai aparecer num fato que é bem notório, apesar de a Globo não reportar, a Band não reportar, ninguém está reportando, todos eles são parceiros, né? São cúmplices nisso que está acontecendo contra o Brasil, mas apesar disso é um movimento muito forte, então temo, apenas um temor da pessoa, que eles usem isso para acabar fazendo alguma coisa, tomando alguma decisão com relação ao Lula, porque semana que vem o Lula deve viajar, né, para até a Itália para receber um prêmio, alguma coisa parecida, um título do Papa Francisco, né? E eu tenho certeza absoluta que eles estão esperando alguma atitude do Lula para poder dizer que ele não pode viajar. Eu espero sinceramente que a ida dele hoje lá, nessa greve dos petroleiros, que a meu juízo deveria ter começado há 4 anos atrás, ou mais, quando começaram a falar que iam entregar o pré-sal, né? Mas, enfim, está feito agora, então está ótimo. Mas eu espero que isso não seja o motivo para o sistema dizer que o Lula pode ser preso de novo por incitação à violência, por qualquer coisa desse motivo, porque nós estamos lidando com pessoas sem nenhum tipo de pudor. Eles não têm nenhum liame. Eles estão soltos e livres como pinto no lixo. Eles estão fazendo o que eles bem entendem. Observem as atitudes do Bozo e vocês vão perceber que eles estão fazendo qualquer coisa é permitido. Com os índios, eles estão voltando a 500 anos atrás. Exatamente a mesma coisa. Eles estão mandando
pessoas religiosas para impedir que os índios continuem com as suas